Por que que não? E quem disse? Por quê? O cientista. Que estudioso? Deixa eu pesquisar. Mas, peraí. Quando alguém chega pra você e fala assim, o que você está me falando aí? Você vai contar história para sua mãe ou para seu pai. Aí ele pega e vira para você e fala assim, olha, eu não acredito no que você está me falando. O que você tem que fazer? Você tem que buscar meios para se justificar e mostrar que aquilo que você está falando é verdade. Ou então, quando você está fazendo uma prova de matemática, de física, que seja, se o professor tirar uma conta lá e você colocar só o resultado da conta, o professor não vai te dar a nota. Por quê? Porque ele vai falar assim que você não provou para ele que aquilo era verdade. Certo? Então fica complicado, né? Você tem que provar tudo que você fala. A vida não é fácil para ninguém, não é porque veio Einstein, Newton, esses grandes pensadores que a gente tanto ouve falar, que eles eram pessoas acima da nossa inteligência, que não tinham problemas. Hoje a gente vai falar de um cara que era um padre, que foi padre, foi filósofo, começou a fazer medicina, desistiu do curso. O pai dele faleceu, tinha 10 anos de idade. Ele é um cara que tinha problemas como qualquer outro. Ele enfrentou dificuldades, ele teve medo de falar o que ele achava. E outra coisa, será que tudo que a gente fala, quando você está falando uma coisa, você está falando por si mesmo? Ou será que você não está se baseando em algo ou em alguém, no que alguém disse para você? Às vezes a gente só reproduz, então ninguém vai conseguir fazer nada aqui na Terra sozinho. Ele precisa de base. Então não vai encontrar nenhum cientista que caiu do nada uma ideia na cabeça dele e ele formulou. Ele sempre dependeu de questões passadas, de coisas passadas que aconteceram. E aí a gente pensa, né? Faz tanto tempo que o Brasil existe, tanto tempo que a América foi descoberta, que a gente está aqui, que existe nossos antepassados, mas será que nós somos tão avançados assim? Esse cara que descobriu que a Terra não estava no centro do universo, ele descobriu isso antes de descobrir o Brasil. Ou seja, ele nasceu em 1473. O Brasil foi descoberto em 1500. A América foi descobrida em 1492. Então, não é verdade. Então será, galera, será que todas essas descobertas, será que todas essas descobertas não fizeram diferença para descobrir o Brasil? Quando vocês vão estudar história, vocês vão estudar um pouco de contexto histórico, vocês vão estudar sobre Roma, sobre a Grécia, até estudando, até pelo ensino fundamental, vocês estudam um pouco, né, do Brasil, como foi descoberto, como foi colonizado, todas essas coisas. Então, para começar a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre Nicolau Copérnico, eu vou ler o contexto histórico, ou seja, o que estava acontecendo de importante naquela época. Né? Mocinha de vermelho, conhece Nicolau Copérnico? A Itália, que é o país onde ela manteve fortes tradições herdadas da cultura greco-romana. Além disso, recebeu várias influências dos impérios. Vocês já ouviram falar do imperador, dos impérios romanos e tudo mais, né? No final da Idade Média, surgiu lá um grupo de intelectuais que visava renovar o ensino da universidade. Por quê? Porque até então, os únicos cursos que tinham prioridade, de uma certa forma, que tem até hoje, eram medicina, direito e filosofia. Apenas esses cursos que se pensava, se davam atenção. Esses pensadores começaram a voltar seus conhecimentos para a filosofia, a poesia, a matemática, e a partir disso começaram a ter um anseio científico, porque até então tudo era muito proibido. Vários entendos. No Brasil, que foi a pólvora e a bússola. Né? Ocorreu também uma grande revolução artística. Foi nessa época que ocorreram os grandes descobrimentos do Novo Mundo, coisas que vocês vão estudar em história, né?
Como eu já disse, o Brasil não havia sido descoberto, porque foi descoberto em 1500, a América foi descobrida em 1492, Copérnico nasceu em 1473, e ele tem algumas obras que estão no museu até hoje. Para começar a aula, começar bem, a gente vai falar de como tudo começou, como que era pensado na Terra, como eram as coisas, como era olhar para o céu e ter noção de onde se estava, o que funcionava. Então, vamos copiar a provinha, ok? Fazer conteúdo do trabalho. Ó, beleza, pode. Peraí, ó. Vamos começar aqui, ó. Na antiguidade, tinha essa visão de que o universo era geocêntrico. Alguém já ouviu falar de geocentrismo? Já? Aula de física, o quê? Aula de física, o quê? Geografia? Então, o universo era geocêntrico, ou seja, pensa bem na época. A gente está aqui na Terra, não tem equipamento nenhum, não tem luneta, não tem satélite, não tem nada disso. A única coisa que a gente tem é que a gente está aqui na Terra e a gente olha para cima e vê algumas coisas que a gente não sabe definir o que é. Os pontinhos brilhantes, um negócio que ilumina a noite fica escura, durante o dia fica claro, mas por quê? Vendo isso, a gente supõe o quê? Que tem alguma coisa fora daqui, porque não está localizada aqui, a gente não pode tocar. Então, o que se pensa com essa teoria? Começa a definir que a Terra está no centro e que o nosso universo é finito. Ou seja, só dá para acreditar naquilo que a gente vê. Se só dá para acreditar no que a gente vê, no que a gente estuda, quer dizer que o universo é relativamente pequeno. Nós somos os seres mais importantes. E essa ideia durou por um certo tempo, um bom tempo. Porque essas ideias foram tidas com Aristóteles, mas alguns anos antes de Cristo. Então, depois vem, no século II depois de Cristo, um astrônomo, geógrafo e matemático chamado Cláudio Ptolomeu, baseando-se na trigonometria, que vocês estudam em matemática e vão estudar, afirmava que ao redor da Terra giravam a Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Ou seja, vem aqui aquela história que eu falava para vocês. A gente pode até falar uma coisa, mas a gente tem que justificar. E a justificativa dele partiu da trigonometria. E outra, o cara, na época, para chegar e falar isso, ele não podia ser qualquer um, não. Ele tinha que ter um conhecimento, ser um estudioso. Isso é uma coisa que vocês vão ver em história.
Porque história e filosofia. Porque antes tinham aquelas pessoas que trabalhavam e tinham os estudiosos, que eram vistos como semideuses, filósofos. E o trabalho deles era pensar. E não existia nenhum desses nomes que eu vou falar aqui para vocês que era só física, que era só matemática, que era só teórica. Hoje em dia a gente faz uma faculdade, se custa terminar a faculdade. Antes os caras estudavam por si só e eram de tudo um pouco. Depois que Ptolomeu observou que o movimento lunar, ou seja, qual o movimento que a Lua fazia ao redor da Terra, e a partir disso daqui, ele elaborou algumas tabelas. Que tabelas são essas? Tabelas que mais tarde seriam usadas por Nicolau Copérnico, que não tinha nascido, estava muito longe de nascer ainda. Porque a gente está falando aqui do século II, nós estamos no século XXI. Copérnico é de 1400. Então, são ideias, a ciência ela não muda do dia para a noite. Não é como a moda, que hoje é uma coisa, amanhã já é outra. Ela demora até ser determinada, até ser mudada. E foi isso que aconteceu. E aí volta a acreditar que eu falei, não dá para fazer nada sem se basear em algo ou alguém. Depois disso, a igreja católica, que era muito forte na época, a maior, defendia e quem não seguisse ela sofreria, por exemplo, alguma punição, apoiou esse sistema de docência. Então vocês imaginam na época, milhares de pessoas católicas com medo de serem queimados ou alguma coisa, a igreja vai e adota um sistema. Você vai ser louco de fome? A maioria não. A maioria não é. Então acreditava. E a igreja era e é tradicional. Então, ela demorava, se opunha em algumas coisas. Então ela defendeu essa ideia por cerca de 1400 anos. Depois, pensem, vem uma mudança. Tem um cara aí e do nada fala que o universo que era finito, ou seja, que tinha o Sol, alguns pontinhos brilhantes, não sabia definir o que é, a Lua, não é mais só aquilo, que o universo seria infinito. Mas como assim o universo é infinito? Com que base esse cara está falando isso? Ele não pode ver, ele não pode tocar. Então, por que ele está falando isso? E pior de tudo, na época, ele vem e fala que o Sol seria o que estava no centro do universo. Não éramos nós quem éramos o centro das atenções, de uma certa forma. Era o Sol. E nesse sistema, a Terra e os demais planetas ficavam girando em torno do Sol. Ou seja, como assim? Imaginem bem, a gente acredita que a Terra é o único lugar que tem seres humanos, isso atualmente. Nos outros planetas pode ter que haver seres vivos, micróbios, alguma coisa. Mas a gente acredita nisso já há muito tempo. Aí chega alguém e fala, sem saber, sem ter viajado, ter ido, ter como de fato comprovar, e contra toda a nossa opinião, ele fala assim que existem seres mais avançados do que nós, e que nós, por exemplo, seríamos micróbios, que a gente pensa que existem nos outros planetas. A gente fica um pouco chocado, né? Porque, como assim? Tudo que eu acredito e que eu penso não é mais verdade. A gente não está protegido de nada, porque a gente só se protege daquilo que conhece. E foi assim que tudo começou. A partir daqui, e dessas ideias, é que você... Eu só vou explicar isso aqui, é rapidinho, coisa de 2 minutos. Ó, primeiro, dos 7 formulados dele, porque para escrever esse livro ele fez um rascunho. O rascunho dele era esses 7 postulados aqui, não, só esses 7. Aqui lá ele falando da vida dele. Não existe um único centro de todos os orbes celestes, 2 esferas. Os orbes celestes são os planetas, a Terra. Não existe um centro definido, porque o universo é infinito. Então,
Se o universo é infinito, não dá, né? O que você acha? O universo é infinito. Alguma coisa infinita, como é que você não tem centro. Não tem centro. Segundo e terceiro, todos os orbes giram em torno do Sol, como se ele estivesse no meio de todos. Portanto, o centro do universo está próximo do Sol. Como os planetas giram ao redor do Sol, ele definiu então que o planeta estaria no meio dele. Quarto, a razão entre a distância do Sol e a altura do firmamento é menor que a razão entre o raio e a Terra. Sejam medidas matemáticas, só para deixar claro mais ou menos a distância daqui da Terra até lá. Qualquer movimento do firmamento, ou seja, nada que não pertence à Terra, mas a elas mesmas. O movimento do Sol não é causado por eles, mas pela Terra. Né, gente? Por que é causado o movimento do Sol? Mas aí também é bom. E sete, o movimento do planeta não pertence a eles, mas à Terra. Ele disse isso. Para ele era como se a Terra estivesse parada e estivesse rodando, entendeu? Porque nós estamos rodando, então